Oi, boa noite, eu espero que esteja tudo bem com vocês e espero que não atrapalhe o miado da minha gata de fundo, porque ela acabou de chegar em casa e ela acaba que tá acostumando ainda e ela precisa ficar presa por conta da outra gata, então ela tá adaptando. Eu espero que não incomode o miado dela de fundo. E também eu tô gravando na sala e aqui acaba passando carro, moto, apesar de estar de madrugada, ainda assim tem muito barulho. Eu espero que isso não atrapalhe tanto. Eu gravei inclusive esse vídeo inteiro em mais de 35 minutos e foi todo em time-lapse e eu não consegui aproveitar o vídeo, então por isso eu tô tendo que gravar de novo e tá bem difícil, espero que eu consiga. Então, eu gosto muito de ASMRs de fala e por mais que eu ame os ASMRs de fala espontânea, de coisas aleatórias, que inclusive eu faço esse tipo de ASMR também, eu gosto muito desses ASMRs produtivos, sabe? Com coisas assim, assuntos interessantes, coisas que eu queira saber, coisas que eu queira ver. Ou assim, eu meio que coloco qualquer ASMR falando, quase não importa o teor. Mas, enfim, eu quis trazer um podcast em ASMR. Vai ser um formato um pouco diferente, porque não vou fazer, gatilhos, sons de boca, mas vai ter a voz suave, que é a característica do ASMR. E também eu inspirei isso na Nath. A Nath, ela fez um minicast de ASMR que eu achei muito legal, então eu meio que tô copiando ela. Mas assim, eu quis trazer, eu vou trazer de uma forma um pouco diferente do meu jeito, é claro. E a gente tem cachorro latindo, realmente espero que não atrapalhe tanto. Mas, enfim, eu vou trazer o meu podcast, que é o Hora de Relaxar. Eu vou trazer assuntos que tem a ver com a minha vivência, tem a ver com coisas que eu gosto, com coisas que eu tenho afinidade, com coisas que eu consigo falar sobre. E eu acho que provavelmente vai flopar, na verdade. Mas se você gostar, deixa um comentário pra eu saber, deixa um like, dê sugestões de temas para os outros episódios. E eu espero muito que você possa curtir, que vocês possam gostar, tá bom? E então, seja bem-vindo à Hora de Relaxar. Então, hoje eu vou falar sobre um assunto que eu tenho propriedade para falar porque eu sou parte deste meio, que é casar-se jovem, casar-se cedo. Acontece que eu me casei muito cedo, casei com 21 anos, tanto eu quanto meu esposo. Agora a gente tá casado desde o ano passado, mas ainda não fez um ano. E temos 22 anos. E pra muitas pessoas foi uma coisa muito chocante, assim, a gente se casar com essa idade, todo mundo se surpreende, acha estranho. E eu tenho visto uma tendência muito grande de pessoas tendo independência cedo, né? Não só se casando, mas a gente vê muito se casando, jovens até adolescentes, né? O que é um pouco preocupante. E por isso eu quis trazer esse tema. Então eu vou começar falando sobre a minha hipótese de por que casamento jovem tem sido algo tão recorrente, uma tendência assim, né? E também quero falar sobre a minha experiência, sobre por que eu fiz isso, como o que eu tenho achado, como tá sendo pra mim, conselhos, esse tipo de coisa. Então vamos começar o episódio de hoje. Então a primeira parte é: por que está tendo essa tendência de se casar jovem, de se casar cedo? Na verdade, eu vou ser bem sincera que eu não pesquisei se existem estudos, pesquisas sobre isso, porque é um tema bem recente, né? Mas eu tenho algumas impressões de razões para isso. A primeira razão seria por causa da crescente do cristianismo e do conservadorismo, que é algo que a gente vê que tá bem presente no Brasil atualmente. E, assim, nem todo conservador é cristão, embora a maioria seja, né? Mas os cristãos, eles têm a tendência de se casar cedo, e eu falo isso porque eu sou do meio cristão, geralmente porque não querem esperar, né? Por causa da questão da castidade e tudo mais. Por causa dos hábitos de vida, de não se entreter da mesma forma que não cristãos, não tem aquela coisa de curtir a vida de solteiro, sabe? Então acaba que faz mais sentido você curtir a vida de casado, você curtir a vida a dois, do que curtir a vida sozinho, porque, sei lá, os gostos, a forma de se entreter é diferente, né? Então acaba que a vida de casado pode soar mais, como é que eu falo?
sei lá, pode compensar mais pra pessoa. Porque também outro motivo é que as pessoas valorizam muito a família, a formação de família, ter filhos, ter um casamento no meio cristão. E isso é uma grande razão para esse tipo de coisa. E a última razão é porque há um grande incentivo no meio para isso. Então, os jovens cristãos são muito incentivados a se casarem o quanto antes. Então, todos esses fatores acabam fazendo com que cristãos casem bem jovens. Só que eu tenho visto que agora tá mais ainda, né? Acho que por causa de toda essa tendência também e de outros fatores. Porque em relação ao conservadorismo, o conservadorismo valoriza a família. E mesmo quem não é exatamente cristão, mas tem valores conservadores, geralmente vai ter esse mesmo pensamento de valorizar a família. E por isso acaba que quer o quanto antes formar uma família, né? E a outra razão que eu pensei sobre isso é por causa da mudança de hábito dos jovens. Tem estudos falando sobre que eles estão bebendo menos, que os jovens têm a tendência mais de ficar em casa, ficar mais na internet. E por causa disso, acaba que as pessoas não têm visto mais graça, tipo a geração Z, assim, não tô falando todo mundo, né? É uma tendência que muitas pessoas, né? De ficar saindo, de ficar curtindo loucuras, assim. Então, casar-se se torna uma ideia melhor, uma ideia mais atraente para essas pessoas. Então, acredito que todos esses fatores somam nessa questão de se casar cedo, de por que tantos jovens estão se casando cedo. Eu tô fazendo um chazinho aqui. Tô esperando ele fazer infusão. É um chazinho gelado. Misturar ele um pouquinho. Daqui a pouco eu volto nele. Agora vamos pra segunda parte, em que eu começo a falar sobre a minha experiência. E agora, a primeira coisa que eu vou falar é por que eu me casei jovem. Então, eu nunca fui uma pessoa de ficar com outras pessoas, tipo assim, de ficar com muita gente, ou de querer ter essa coisa de curtição, de solteira, sabe? De ir em festa. Eu nunca fui esse tipo de pessoa. Então, eu não via graça, nunca vi graça nessa vida de solteiro, sabe? E isso com certeza influenciou pra eu querer me casar. Mas teve a questão de que com o Thiago eu encontrei alguém que me ajudasse a superar muitos desafios, muitas coisas que eu tinha de problemas comigo mesma e com relacionamentos. E eu vi muita segurança nele. E por isso a gente quis começar a nossa vida, a gente quis se juntar, a gente quis ter a nossa independência, até por questões minhas familiares, assim, também questões familiares deles, embora são razões, coisas completamente diferentes, mas ambos tivemos nossas razões pra querer viver a nossa vida a dois, pra querer caminhar juntos. E por isso a gente quis ficar juntos o mais cedo possível. E aí, por que a gente não morou junto, né? A gente chegou a morar junto um tempo, mas nos casamos por questões familiares, questões religiosas também, questões legais, né? Porque a gente tem que se regularizar no estado, eu acho muito importante isso. Assim, tem a união estável, mas não é a mesma coisa. Quando você tá com uma pessoa, você precisa estar ali perante o estado, que assumindo aquele relacionamento, né, o compromisso por questões de direitos e tudo, mas também eu vejo o casamento como algo muito grande, não é algo que, tipo assim, por mais que exista o divórcio, eu não vejo o casamento como algo que você se casa pra separar, casando pensando nessa opção, sabe? E é um compromisso muito grande que você firma com uma pessoa e é uma garantia de que você quer realmente continuar ali, sabe? Isso pra mim é muito importante. Então, nós optamos por nos casarmos por todos esses fatores. Embora eu seja do meio cristão, na época não era tanto a religião que me motivava, porque eu tava com outras ideias na cabeça. Então, foi um pouco diferente dessas pessoas que estão no meio ali e que realmente fazem tudo direitinho e se casam jovens. Não foi esse o meu caso. Porque muita gente já assume que é assim, né? Mas não foi no meu caso. Agora vamos pra parte 3, em que eu falo sobre os desafios de se casar jovem. Então, o primeiro desafio é aquilo de você se cuidar, de você morar sozinho, né? Sozinho, tipo, sem seus pais, sem a sua família. Claro que muitas pessoas vivem isso por diversas circunstâncias. Eu já vou chegar na parte que a 2 é muito mais difícil. A 2 é muito mais desafiador, né? Mas muitas pessoas, elas
moram sozinhos, por exemplo, em república, que foi o meu caso. Eu morei antes em república por causa da faculdade. E, gente, é muito diferente, muito diferente. Quando você tem que pagar as contas com seu próprio dinheiro, se você não arrumar a casa, não vai ter quem arrume pra você. Se você não arrumar direito, vai ficar assim, sabe? Você passa perrengue com coisa de casa, coisas que você não sabe fazer, coisas que você fez merda, né? E isso é muito, muito desafiador. Você saber que você tá por sua conta, sabe? E aí entra a parte da outra pessoa, porque você tá casado, né? Diferente de você morar sozinho, ou você morar numa república, você não tá só sob a sua responsabilidade. Tipo assim, você não tá cuidando só de você tá cuidando de outra pessoa também. Então tudo você tem que fazer pensando na outra pessoa. E isso é bem difícil, né? Porque se você vai comprar uma comida, você tem que pensar que a comida não é só pra você, é pra outra pessoa. O que vai cozinhar pra você e outra pessoa. Como que você vai arrumar as coisas do jeito que agrade os dois. Essa coisa de conciliar as coisas dos dois é muito difícil. E o fato de que você pode fazer as coisas do jeito que você quiser pra você, sem se importar. Só que agora você tem outra pessoa pra se importar também no meio. E isso pesa nas decisões, desde as coisas mais simples até as coisas mais complexas. Então, isso é um desafio muito grande. E a vida a dois tem esse desafio de abnegação, né? De você ter que abrir mão de algumas coisas em prol da outra pessoa e ela também tem que abrir mão pra você. E vocês conciliarem ali a cultura de vocês, os gostos de vocês, as coisas que vocês têm ali como conceitos. Isso é bem difícil de fazer, isso é bem desafiador. Lidar com frustrações, as expectativas que você coloca na outra pessoa, as coisas que te chateiam, que te aborrecem, porque vão ter, essas coisas sempre tem. E isso é bem desafiador também, isso é bem complicado de lidar. E assim, eu acho que são desafios que as pessoas que querem se casar têm que considerar, independente da idade, né? E se você, porque eu já moro sozinho, mas tem muito mais aí, e ter outra pessoa pesa mais, como eu disse. É hora de relaxar, eu nem tinha bebido chá ainda. Agora vamos pra parte 4, em que eu falo mais sobre a minha experiência em relação ao como tá sendo pra mim. O que eu tô achando dessa vida de casada cedo. E, gente, pra mim foi a minha melhor escolha. Eu tô muito feliz, assim. Gente, tipo assim, estou passando por um momento difícil, por muitas coisas. Tá tendo muitas dificuldades, como eu disse, tem muitos desafios. E essa questão de pagar as próprias contas, do peso de ter que trabalhar e não tem quem te socorra ali. Tipo, isso é bem, bem difícil, bem desafiador. Porém, eu tô gostando muito da minha vida, assim. Porque, como eu disse, era bem difícil pra mim viver sob a rédea dos meus pais, assim. E também eu gosto porque eu tô vivendo a minha própria vida, sabe? Pra mim isso não tem preço. E ainda mais do lado da pessoa que eu amo muito. Isso é maravilhoso, sabe? Porque a gente tá aqui pra apoiar um ao outro. Ele cuida de mim, eu cuido dele. E a gente se completa em tudo, sabe? E a gente não vive sozinhos. E isso pra mim é algo muito precioso, sabe? Então, mesmo que você passe por muitos problemas, se você tá com a pessoa certa e as coisas conseguem ser superadas, você consegue deixar as coisas de lado, você consegue superar os desafios. E mesmo que tiver tudo desmoronando, vocês estão juntos. E assim, você precisa ter um relacionamento de ferro pra poder superar certas dificuldades. Porque tem coisas que acabam pesando no relacionamento. Mas eu acredito que se você tem a pessoa certa, vocês conseguem, sabe? Ser uma pessoa que tem um match muito bom com você. E eu e o Thiago, graças a Deus, temos um match absurdo. A gente se dá muito bem, a gente se completa completamente, assim. A gente tem uma sincronia muito boa. Eu acho que uma coisa que é um pouco negativa é que a gente acaba tendo muita dependência. Mas, cara, é maravilhoso o que a gente tem. E eu tô muito feliz, assim, de verdade. E, cara, eu super recomendo a vida de casada pras pessoas. Porque eu acho que é muito melhor do que a vida de solteiro. Mas depende da cultura também. Tanto eu quanto ele somos mais quietos. Então, pra gente é ótimo. E tem muita gente que se torna quieta depois de casar, né? Até porque a gente ficou muito mais quieto depois que a gente casou. E a gente tá muito feliz, assim. As pessoas às vezes enxergam um casal casados. Nossa, eles só ficam em casa
nossa, eles estão engordando nas coisas, nossa, que horrível a vida deles. E, gente, na verdade tá ótimo, tá? Na verdade a pessoa, ele tá amando. E as pessoas ficam julgando muito sem saber, sabe? E se a pessoa já se casou, separou e fala, não, vida de casado é horrível, é porque casou errado. É realmente porque casou errado. Embora a gente tenha pouco tempo de casado. Mas eu vejo casais que têm dinâmicas parecidas com a nossa, que estão há muito mais tempo juntos e que permanecem a mesma coisa, sabe? Eu acho isso muito bonito e é isso que eu quero pra mim. Agora vamos pra parte 5 e última parte, que é conselhos para as pessoas que desejam se casar, especialmente se casarem jovens, né? Então, gente... Então, o primeiro conselho é se planejar. Assim, eu não me planejei muito, porque foi tudo muito doido, muito corrido. Mas eu também não fiz festa, eu casei só no civil. Assim, eu tive teoricamente um religioso, porque foi o pastor que fez meu casamento. Mas eu não, não fiz festa, não casei na igreja, não casei no salão, foi só no cartório. Mas, cara, o ideal é você se planejar. Você pensar tudo que você quer, pensar o que você quer fazer, antecipar as coisas, né? Pensar tudo que pode acontecer, o que você pode fazer, ter um trabalho, ter como se manter, né? Esse tipo de coisa que é meio básico, mas às vezes precisa ser dito, porque eu vejo muita gente metendo louco, igual eu meti louco. Mas assim, a gente tinha como se sustentar e tudo mais, mas... Enfim, não aconselho fazer igual eu. Embora pra mim deu certo. Não aconselho. Então, tem que se planejar direitinho pra fazer isso bem feito, sabe? Porque é uma coisa muito séria. Então tenha em mente a seriedade do que é se casar. E isso talvez para pessoas mais velhas seja muito óbvio, mas para pessoas jovens muitas vezes não é. E então eu acho que isso é uma coisa muito importante, de verdade mesmo. E dito isso, vamos para a próxima parte, porque por mais que você tenha que se planejar, tenha que pensar direitinho, tenha uma estrutura ali, básica pelo menos. Mas não fique esperando o momento perfeito, sabe? Porque quando você espera o momento perfeito, isso nunca chega. Então vê o que é prioridade pra você. Tem pessoas que só querem se casar se fizer uma festa enorme, sabe? Muito, muito bem elaborada. Outros falam, pô, eu quero me casar, mas tá demorando esse processo. Cara, se isso pra você é menor do que o fato de estar junto com a pessoa, larga pra lá, sabe? Então, assim, não esperar, porque tem que ter um momento perfeito pra casar, tem que ter um momento perfeito pra fazer essas coisas, porque não existe momento perfeito, existe um momento que você quer e que você faz acontecer, sabe? Então, não fique esperando esse momento perfeito chegar, só espere ter a base suficiente, pelo menos. E aí, vá julgando, né, vá analisando a sua situação, cada caso é um caso, né? O próximo conselho, principalmente pra jovens mesmo, é cresça. Tente se amadurecer. Então, cara, arruma um emprego, de preferência CLT, que esse aí é ótimo pra gente crescer, né? Cara, arruma um trabalho, tá ligado? Tipo, pega coisas pra fazer, pegue responsabilidades, pense nas coisas, sabe? É muito difícil falar assim, amadureça, porque muitas vezes não é a gente que influencia o nosso amadurecimento, é a vida mesmo. É o passar do tempo, são as experiências. Mas tente procurar por experiências que te façam amadurecer, entende? Isso é muito importante, porque vai ser barra pesada. Eu nunca vi uma pessoa que falou, casei e ficou tudo tranquilo. Muito difícil. Então, se prepare psicologicamente, mentalmente, e também se prepare para conseguir pensar em soluções para os problemas que vierem. Isso é muito importante. Até a minha psicóloga falou que pra gente estar com a mente clara, a gente precisa trabalhar os dois lados do cérebro. Então é importante, por exemplo, ter hobbies que influenciem a parte mais racional e a parte mais criativa, porque os dois juntos a gente consegue pensar em melhores soluções. Isso não tem muito a ver com amadurecimento exatamente, mas também é uma boa dica pra se conciliar. E o meu último conselho é: seja sincero comigo mesmo. Tipo, é isso mesmo que você quer, é essa pessoa mesmo que você quer. Então conheça muito bem a pessoa, sabe? Abre bem os seus olhos, vê tudo que tem pra ver da pessoa, analisa direitinho a situação e reflita de verdade, sem mentir pra si mesmo. Você realmente quer estar com essa pessoa? Você realmente quer se casar com ela? Você realmente quer fazer isso agora? Sabe? Então é muito importante estar com a mente bem clara, bem consciente. E se você tiver alguma questão que esteja, tipo, nublando a sua mente, sabe? Algum problema de saúde, alguma coisa que tá influenciando ali mais do que deveria, tente abrir os olhos pra isso, você tentar, sabe? Tipo, tá, eu quero isso, mas não é pela razão correta, entendeu?
E é muito legal, porque eu tô dando muitos desses conselhos sem ter seguido. Só que pra mim deu certo, porém pode não dar, né? Até porque eu já vi pessoas que não deram. Então, eu acho que são bons conselhos pra você seguir. É isso, gente. Esse foi o nosso episódio 1 do podcast Hora de Relaxar. Eu espero do fundo do coração que vocês tenham gostado, que vocês tenham relaxado e também interessado pelo assunto. Talvez pra quem quer se casar jovem, a pessoa tenha, não sei, tenha ajudado. Ou pra quem quer se casar mesmo não sendo novinho, igual eu. Mas eu agradeço de coração por você estar aqui. Por favor, deixe seu comentário, fala o que você achou, dê sugestões. E eu acho que mesmo que se flopar, eu vou querer fazer mais, porque eu gostei muito de fazer isso. E eu quero fazer em formato de SMR, porque o canal já é de SMR e é algo que eu gosto muito. E, enfim, eu espero que vocês tenham gostado. Vou beber um chazinho. Enfim, espero que você tenha gostado, que tenha relaxado e que possa ter te ajudado de alguma forma e que você esteja melhor depois desse vídeo. A gente se vê nos próximos vídeos. Beijinho, tchau!